Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia e de luz, rogamos a Ti, Senhor, que as Suas bênçãos caiam sobre todos nós, nos fortalecendo, Senhor, nos dando a lucidez, nos trazendo, Senhor, toda a paz, a harmonia, a sabedoria, Senhor. Ilumina-nos, Pai. Permita que os nossos benfeitores espirituais, que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos protetores estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, Senhor, e que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje despertar da consciência. Todos nós, médios, precisamos entender esse nosso caminhar. Como que eu preciso caminhar? Quais são as regras para o meu caminhar? Então, vamos falar do médio iniciante, do aprendiz, para que nós possamos crescer a nós, a nossa família, nossos filhos, entes queridos, como qualquer um outro trabalho. O médio iniciante é nós retornamos aqui pelo processo de revisão aonde eu errei. Então, eu vou voltar aqui aonde parei, aonde cometi erros, aonde fiz as coisas equivocadas e aonde não me melhorei. Então, o meu processo de retorno é um processo evolutivo no sentido de me melhorar, me corrigir e me tornar mais virtuosa, mais boa e justa. Então, nós nascemos no local certo, na família certa. Ninguém nasce errado, porque a nossa mãe, o nosso pai, são as pessoas corretas que nos aceitaram retornar. Quer que nós estamos ali com eles sobre provas, quer que sejamos amigos ou inimigos da família. Mas retornamos para colocar as coisas no seu devido lugar. Por que eu tenho que estudar a obra básica? Porque ela vai me dar um conhecimento. O Evangelho vai me dar moral, o livro dos Espíritos, conhecimento. O livro dos médiuns, que vai falar de todo tipo de mediunidade. O livro Céu e Inferno vai me mostrar a comunicação dos Espíritos. E assim por diante. A obra de André Luiz é especial para estudar e compreender. Veja a obra dos Espíritos como os Espíritos falando para nós médios. Não é para lá, no outro mundo, não. Como você, médium, vai se comportar adiante deste conhecimento. Quando você estudar o nosso lar, estude com a visão da mediunidade, a visão do seu espírito. Não é lá no nosso lar, é aqui, dentro de mim, a vivência do nosso lar. Trabalhar. O que o médium vai trabalhar? Vai trabalhar no seu orgulho, porque é muito difícil, todos nós temos orgulho. Desmagnetizar, limpar do meu perispírito, da minha alma, todo o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha má vontade, a minha preguiça. Se você não tirar o fluido da má vontade, da preguiça enterrado dentro de você, é difícil de você se melhorar. Eu sou preguiçosa, tira a preguiça. Tira a preguiça, tira esse fluido. Porque quando nós falamos, não quero fazer, eu sou preguiçosa, você está aceitando aquele fluido, influenciando o seu perispírito e dominando a sua alma pela preguiça. Então, quem tira a preguiça é o bendito do médium. O médium tem que aprender a cuidar dele. Essa é a parte mais importante do desenvolvimento e do crescimento da mediunidade.
a má vontade, a preguiça, a resistência, as dificuldades. Cabe a ele, o médium, cuidar de si mesmo. Então, essa é uma parte importantíssima para o médium ouvir. Solvendo, aprender a solver. Então, quando vocês estiverem no centro, dirigindo, orientando os médiuns, ensina a eles a solver. Quem vai solver, quem vai limpar, é ele, o bendito do médium. Os protetores vão lhe ajudar, mas eles não têm a obrigação de tirar o orgulho, a vaidade e a preguiça do médium. Quem vai tirar isso é o médium, porque ele quer se melhorar. É ele que quer mudar. É ele que quer prosperar. É ele que quer ficar mais leve, mais sutil. Então, é isso que vocês têm que ensinar aos médiums, porque eu vou ficar velha ele também, nós já estamos velhas. Então, uma hora nós temos que voltar, não vai ter saída. Mas vocês vão ter que orientar as pessoas que a mediunidade é um meio de crescimento, de evolução e de êxito sobre a Terra. Vocês que estão orando aí há 3 anos, 4 anos, 5, 10, 30, sabe? E quanto mais nós oramos por nós, mais êxito nós temos na nossa família. Quanto que a nossa família melhorou, progrediu, se curou, parou de brigar, parou de beber, parou de um tanto de imperfeições. Então, quem faz essa limpeza fluídica, o recolhimento dos espíritos, é o médium familiar. Essa é a sua primeira escolinha de aprendizado. Então, ensine sempre os médiuns a trabalhar para progredir a sua família, modificando e desmagnetizando os fluidos familiares. Médium e família. O primeiro compromisso da mediunidade, depois do médium cuidar dele, tirar os defeitos dele, tirar os erros dele, e ele realmente ficar bom, parar de julgar, parar de levantar o falso testemunho, parar de falar mal dos outros, parar de se preocupar com a vida dos outros, e que ele se torna melhor, ele vai entrar numa segunda fase, que vai ser cuidar da sua família. Então, primeiro ele, depois a família. Porque quando a nossa alma ainda não perdoa, não aceita, não trabalha, é faniquiteira, nosso trabalho fica 20%, 10%, porque o restante é puro faniquito. Então, o médium tem que tirar dele. A primeira fase é a fase mais importante da mediunidade. É o médium aprender a cuidar dele. Não ficar nesse fluido sujo, malsã. Então, esse trabalho é importantíssimo. O médium familiar, os pais, a família, médios e filhos. Então, o que vai fazer um pai médium, uma mãe médium, um médium familiar na família? Ele vai trabalhar, vai desintegrar, solver as imperfeições, as doenças. O que são as doenças? As doenças são fluidos cristalizados, mórbidos, bactérias, vírus, lesmas astrais, parasitas astrais, que vão causar doenças e infecções. A limpeza fluídica do perispírito é a parte fundamental do crescimento da mediunidade. E a alma que se prepara para fazer tudo isso. Então, essa beleza espiritual do médium familiar, ele, segunda fase, é a família. E o médium tem que aprender a socorrer os espíritos familiares, encaminhar pais, tios, avós, família para as colônias espirituais. Esse é um ponto básico, porque o médium que não socorrer as almas da sua família, os mortos da sua família, vão reencarnar com casca e tudo. Vão sair das regiões umbralinas e vão vir para o corpo físico. Porque se o médium não levar para as escolas, se o médium não levar para os hospitais, pronto-socorro, não permitir que a sua família estude muito, estude tudo o que ele quiser fazer,
para que ele nasça com uma visão maior, perfeita. É isso, não é... Nossa, você viu aquela criança que reencarnou, ela toca piano, ela faz porque ela estudou. Ela está voltando porque ela se aperfeiçoou. Então, somos nós, médios familiares, que temos que fazer a nossa família estudar do lado de lá. Nem que for para aprender a fazer jardim, plantar abobrinha, pimentão, melancia, mas tem que aprender. Tem que voltar para cá e fazer alguma coisa. Não pode voltar inútil para a terra. E esse trabalho de preparar a nossa família é o médium familiar junto com os protetores familiares. Então, isso daí é uma responsabilidade muito grande. E médium tem que se conscientizar desse trabalho, para que seus netos e bisnetos nasçam pessoas educadas e trabalhadoras, com uma tendência moral e ética, porque você colocou ele na escolinha, põe a sua família nas escolas, não tenha dó de colocar eles lá, fazer eles virar gente. E depois que reencarna na nossa família, aí é muito difícil de fazer virar gente. É difícil, mas lá, o seu espírito é altamente flexível para o aprendizado. O médium e a sociedade, amigos encarnados e desencarnados, encontro de outras vidas. Nós encontramos aqui adversários da doutrina e da mediunidade, porque as religiões são eternas conflitantes. Somos nós espíritas que não brigamos com nenhuma religião. Cada um está lá para aprender aquilo que ele quiser. Então, no centro espírita, vai aparecer, na nossa casa também, vai aparecer os inimigos de religião conosco, contra a doutrina, contra isso, contra aquilo, contra o dirigente. Então, os médios têm que tomar cuidado. Hora que vai no centro espírita, não crie antagonismo com outro espírita, recolhe os espíritos antagônicos, briguentos, malcriados, maledicentes, tudo se preocupa com a vida dos outros. Vai para o centro espírita e se ocupa da tua vida. Ocupa de orar pela casa espírita, recolher o adversário, o inimigo, o contrário, o seu, que não venha prejudicar o seu crescimento. Quando nós aprendemos a cuidar de nós, criarmos o centro espírita num ambiente de paz e harmonia pelo trabalho redentor, nós vamos crescer. Porque se nós deixarmos médios e dirigentes a entrar uma falange de espíritos inimigos, vai fazer o maior conflito no centro, a maior briga. E eles vão ficar felizes, porque conseguiram acabar com aquele grupo. Mas isso, o médium tem que ter consciência. Tem que ter consciência, dirigente tem que ter consciência. Da mesma forma, quando nós fazemos um aniversário na casa, um fim de ano, vem todos os espíritos adversários da briga, da discórdia, da desunião, arranca um pedaço da orelha do outro, porque os adversários vêm da mesma forma que vão ao centro espírita, da mesma forma que adentro em qualquer outro local. Eles estarão causando dano para o não crescimento e evolução das pessoas. Só que ele tem que estar conscientizado dessa possibilidade, porque ele é real. Isso é uma realidade. Observa, analisa, pensa, para que você dê uma solução aos espíritos adversários. Então, a nossa família tem inimigos. A família, por si, se nós deixarmos, elas são eternos inimigos. É algo para pensar. O que eu vou fazer de melhor? Qual é o ponto mais estratégico da minha família? Trabalhar os espíritos preguiçosos, indisciplinados, orgulhosos, pretensiosos. Para e analisa o fluido mental da nossa família e começa a desmagnetizar essa tendência mental, que é essa forma de pensamento que vive
no nosso lar, que dá vida, que inspira todo tipo de desenvolvimento, às vezes, da maldade. O médico busca a medida certa para trabalhar com o fluido antagônico dele mesmo. Então, o médico tem que pedir à sua equipe de trabalho. Tem que procurar desenvolver os seus protetores. O médico tem que crescer com a sua equipe de trabalho. Nosso trabalho de dirigente é fazer que o médium receba a sua equipe de trabalho. E essa equipe de trabalho é que vai auxiliar o crescimento. Então, não é a equipe de outros médios. Nós, quando estamos juntos, nós juntamos uma equipe. Quando eu oro com vocês, nós formamos uma grande equipe de trabalho. Então, aquele conjunto, ele se torna forte. Mas a minha equipe familiar é que vai botar ordem e disciplina na minha casa. Não é a equipe dos outros. Nós temos uma ideia ainda que quando nós temos problema com a família, com a casa, nós queremos ir buscar um médium forte, poderoso lá do fim do mundo, para ver se ele resolve a nossa vida. E eu diria para vocês, isso é temporário. Temporário. Nenhum médium do mundo vai consertar o seu erro. Nenhum médium do mundo vai te tirar de você aquilo que você fez de errado. Pertence a você. Pertence a você. Ele pode te ensinar, ele pode te ajudar, ele pode te amparar, pode aliviar o seu fardo. Mas ele não pode tirar o seu karma. Ele pode te dar uma água para você se refrescar um pouquinho, mas ele não é a solução. Então, o que a mediunidade tem que entender? Que a sua mediunidade é a única solução do seu caminhar. É isso que você tem que ter em mente. E estudar e aprender para você aprender a caminhar e a desenvolver o seu próprio potencial. Então, o médium vai trabalhar nos traumas presentes do passado, no medo, nas decepções, na angústia. O médium tem que trabalhar para buscar o equilíbrio e ser ponderado. Então, todos os médios somos obsediados. Todo médio passado da cabeça. Não adianta você, é um médio. Então, todo médio tem os seus espécies, tem os seus dedos, tem os seus conhecidos. Não adianta querer um médio perfeito. Eu diria assim, com a alma bem generosa, que a gente leva 30 anos para fazer um médio começar a caminhar com bastante segurança. Fazer alguma coisa de bonzinho. Porque no começo não adianta. Então, tenha paciência com os médios, muita paciência, ajude eles, ensina a tirar os seus defeitos, faça eles ficarem corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor, e não vai ser em 3 anos, 4 anos, 5 anos que você vai fazer um médium de primeira linha. Pode esquecer isso que eu estou falando. O médium só vai ficar bom quando ele pegar, assim, 40, 50 anos, ele vai ficar bom. Então, tenham paciência com os médios, porque a maioria é de grande imperfeição. Médium familiar. Retirar os fluidos de decepção da família. Erros do passado e do presente. Não culpe a sua família, não lance anátema. Faça com que o erro da sua família analise. E peça à sua equipe de trabalho que tire, que vai solvendo aquela energia negativa da família. Vai recolhendo os espíritos, vai pedindo proteção, vai higienizando a sua família. Que a um determinado tempo, aquela missão se torna cumprida e vai encontrar paz e harmonia dentro do teu lar. Vai encontrar certeza absoluta. Quem está falando aqui sou eu. Você vai encontrar alegria, você vai encontrar felicidade, você vai encontrar prosperidade, alegria e esperança. Mas não é num passe de mágica, será de grande trabalho, de grande envergadura.
Assim o médium vai trabalhar na enfermidade, porque as enfermidades nada mais são do que fluidos doentes, enfermos, que têm que ser retirados do perispírito. É preciso orar, é preciso vibrar, é preciso ter fé, é preciso ter esperança. Qualquer religião serve, desde que a pessoa tenha uma fé ardente e corajosa para vencer e construir um mundo melhor. O vício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar os espíritos viciosos. Eu tenho que pedir à minha equipe de trabalho que leve os espíritos viciosos do álcool. Eu tenho que pedir, eu tenho que tirar dos moradores da minha casa os cervejeiros que tomam uísque, os que tomam demais, os que tomam na rua, os que tomam na calçada, os companheiros. Levar todo esse povo para uma escola. O único jeito de eu curar é recolhendo a companhia espiritual. A droga aí tem que socorrer os espíritos drogados para podermos aliviar aqueles que estão presos nas drogas. Porque a droga faz com que uma multidão de espíritos que morrem drogados todos os dias, todas as horas, esses espíritos vêm atrás das crianças, jovens e adolescentes. Então, pai e mãe tem que saber que para curar ele tem que socorrer o mundo do lado de lá, tem que tirar a intoxicação da droga, tem que trabalhar. Não pode brincar em serviço, tem que ser forte, corajosa. O sexo também. Então, esses espíritos desregulados sexualmente, eles vêm perto dos jovens, vêm pelas televisões, vêm pelos computadores, vêm por tudo e você tem que limpar a sua casa. Porque você não vai poder deixar os moradores com vínculos sexuais e energias doentias sexuais nos teus filhos, nos teus netos, teus mulheres. Você tem que tirar, pelo amor de Deus. Você precisa tirar. É quase um apelo que eu estou fazendo. Precisa desintegrar essa energia sexual. Precisa queimar, precisa solver, precisa retirar até a última partícula para que não venha prejudicar as crianças, causar dano, dor no adolescente. Então, quem tira isso é o médium familiar com conhecimento. Cuida da sua família, cuida dos teus filhos, cuida das crianças. Porque aonde for hoje nas escolas, está lá tudo desvirtuado, virado do avesso. E é você, médium, que vai ter que cuidar da sua família. Olha os seus netos, os seus filhos saírem da escola, você já começa a benzer eles na hora que ele entra no carro com você. Na hora que entrar no bendito seu carro, você já começa a benzer para desmascar esse fluido ruim que vem das escolas, que vem de todo mundo. Então, é algo que você tem que cuidar. É isso que é uma conscientização da nossa mediunidade, do nosso trabalho redentor. E dos jogos também. Você, a criança não para de jogar, vai lá e recolhe toda a companhia espiritual dele que está jogando. Leva todo mundo para as escolas. É isso daí, essa é a nossa realidade. Nossa equipe de trabalho tem que trabalhar nesse sentido de amparar a nossa família. E só vai ser feito se você pedir, se você orar, se você rogar, se você doar o ectoplasma, doar as energias para fazer esse trabalho. Médium na sociedade. O médium vai encontrar nessa sociedade da cidade onde você for o desajuste do passado. Pessoas que vão te difamar. Pessoas falsárias. Ladrões, caluniadores. Você vai encontrar isso. A hora que você sair do lado de fora da sua casa, é isso que você vai encontrar. Só que nós não vamos consertar o mundo. Mas eles não podem entrar dentro da nossa casa. Eles não podem invadir a nossa casa. Então você recolha. Põe esse povo nas escolas, os falsários, ladrões, os bandidos, caluniadores, o povo que não tem, fica só falando mal de nós. Esse povo, bota todo mundo para estudar. Manda estudar muito estudo para eles.
E eles que vão aprender filosofia, história, geografia, ciência, vão fazer alguma coisa de bom, vão estudar língua, vão fazer alguma coisa para reencarnar numa condição melhorada. É isso que é espiritismo. É isso que é doutrina dos espíritos. Essa doce e suave doutrina dos espíritos. Nós temos que tirar os vínculos do passado, os adversários religiosos. Outro ponto importantíssimo é o fechamento da mediunidade. Qualquer pessoa, qualquer médium pode fechar uma mediunidade. Por quê? Porque as pessoas não têm o que fazer, chega para qualquer outro médium. Ai, eu não quero que seja médium, eu quero que tire. E aí a pessoa faz, coloca um espírito do lado daquela pessoa, para ela não receber outro espírito. Aí deixa aquele espírito, como se ela fizesse uma obsessão marcada, subjugada. E aí coloca aquele espírito para ficar do lado daquela criança, como coloca espírito para ficar cuidando da riqueza, do ouro, da prata, põe espírito na porteira. É o mesmo projeto. Pega a criança, o médico, e põe alguém ali. E aquele espírito não sai, ele comandou ele ali. Sai, não tem esse que faz ele sair. Porque ele foi colocado ali. Então, isso daí é um perigo. Porque a mediunidade é luz. A mediunidade é estar com Deus. A mediunidade é estar com Cristo. A mediunidade é estar com os anjos, os arcanjos. A mediunidade é estar com toda a nossa equipe de trabalho. E se o médium perder isso, ele vai falir. Ele vai falir. Porque ele vai ficar sem Deus. Sem Deus. Sem os seus protetores. Mediunidade não se fecha. É uma agressão à lei divina. Toda pessoa que ela fechar a mediunidade, ela estará complicada dentro da lei divina. Porque se Deus deu, os humanos não têm o direito de tirar um legado espiritual, que é o crescimento da alma, o aprimoramento da alma, o nosso retorno ao Criador. Não permita que faça isso para as suas crianças. Se ela chora, você reza, tira os espíritos de volta das crianças, que elas vão ficar calminhas, bonitinhas, tira o quebranto, tira o mal olhado, tira a inveja, tira o ciúme, que as crianças vão dormir calminhas e tranquilas. Esse é o nosso objetivo. Tirar os espíritos vingadores de documentos e escrituras. Os obsessores vão agir também. Os nossos vingadores, nos nossos documentos, papéis, tudo que está o seu nome, na sua escritura que não dá certo, você tem que orar, porque os vingadores ali estarão impedindo todo tipo de documentação de papel que estarão trabalhando. Então, o médium tem que ser atento, tem que ser inteligente, bastante inteligente. Não, bastante inteligente. Médium humanitário. Para o médium se tornar um médium humanitário, ele tem que ter limpado ele da cabeça aos pés. Ele tem que ter cuidado da sua família. Ele tem que ter cuidado do centro da primeira comunidade. Porque quando ele entrar no trabalho humanitário, ele tem que saber como que ele vai trabalhar. Como que é esse trabalho. Então, ele tem que sentir, ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, para ser um dirigente, para ser qualquer trabalhador espírita, ele precisa da sua equipe de trabalho. Ele precisa dos seus benfeitores. Então, o médium tem que se ocupar-se de si mesmo por um tempo razoável, até que ele aprenda a cuidar dele, parar de ficar bravo, nervoso,
mal passado da cabeça, obsedado, desequilibrado, pelo menos tem que saber que está obsedado, que está desequilibrado, que está fora de base, que não está normal. Aí você já está bem. A hora que você souber que você está obsedado, você está 10, você já tirou 10, porque pelo menos você já se socorre, já se alivia e já se reconforta. Então, o médium humanitário, ele tem que ter uma equipe espiritual, ele já trabalhou com tudo, ele tem que ter experiência. Experiência. O melhor médium é o médium experimentado. Quer dizer, já teve várias oportunidades de pesquisa e de conhecimento. As reencarnações, a vida passada, o presente, ele precisa obter permissão para trabalhar para a humanidade. Porque para trabalhar com a humanidade, esse médium tem que estar na altura de rogar aos grandes espíritos, à grande ordem crística, aos grandes espíritos que trabalham, para que ele possa adentrar com a sua equipe de trabalho. Ouviu o que eu falei? A sua equipe de trabalho. Então, o médium aprende pequenininho e vai crescendo, 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 até que ele chega a essa ordem maior, com o conhecimento e a segurança para finalizar com alta precisão. Médium que cuida da vida dos outros. Qual é o problema do médium que cuida da vida dos outros? Não faça isso. Não faça isso. Médium que cuida da vida do vizinho, que cuida do amigo, que cuida dos parentes, dos desconhecidos, ele terá uma ação dos espíritos obsessores gigantesca em cima dele. Ele pode até fazer caridade para os vizinhos, para os amigos, só que ele vai ficar com uma sobrecarga gigantesca de espíritos. Então, o médium, ele pode fazer. Você pode rezar 10 minutos, 20 minutos para o seu vizinho. E reza para você 40 minutos. 40 minutos, 1 hora. Até você retirar todos os espíritos do vizinho, dos parentes, dos amigos. Porque se ficar com você, você vai ficar doente, você vai ficar nervoso, você vai ficar passado da cabeça. Os espíritos adversários vão brigar com você. A vizinha vai ficar de mal com você. Seus amigos vão ficar de mal com você. Seus parentes vão ficar de mal. E os desconhecidos. Porque a ação do obsessor é brigar com você, para você não fazer mais. A maior experiência é do médium familiar. Reza pelo teu filho pela primeira vez. Você vai ver como ele vai brigar com você. Ele é capaz de chegar para você e falar assim, você não é minha mãe. Você não manda em mim. Porque o espírito obsessor, isso mesmo, você não é mãe dele. E nem amigo, ele não gosta de você. Ele vai falar, eu te odeio. Cara, limpa assim. Por quê? Você está mexendo com o obsessor. Então, se você tem esse conhecimento, e você vai orar pelo seu filho, e ele vai virar, você não é minha mãe, você não manda de mim, você não está falando com o seu filho, você está falando com outra pessoa. E ele está te avisando. Então, isso é conhecimento. Médium com consciência e responsabilidade naquilo que ele está fazendo. Então, o médium tem que cuidar de algo pequeno, que é o seu lar, a sua casa, e botar ordem, disciplina nisso daí. Médium pavão. Médium pavão é aqueles médium orgulhoso, egoísta, desceuso sábio, pretensioso, sabem tudo e não estudam. Acham que sai do céu. Serão envolvidos pelos espíritos, desceusos sábios, inimigos, que vai levar ele ao orgulho e à vaidade. Médium tem que ler, médium tem que estudar, médium tem que saber, para você avaliar você.
Porque quando o médium cai na obsessão e na fascinação e na subjugação, ele precisa de um grupo de amigos para tirar ele de lá. Porque não é fácil de sair. Porque a obsessão, ela vai adentrando, ela começa no centro básico, genésico, e ela vai subindo, vai subindo. Quando ela tapa aqui em cima, o médium já não consegue fazer nada. Aí ele está passado da cabeça mesmo. E aí ele precisa de um grupo para auxiliar. Então o médium tem que saber, nós podemos auxiliar os outros? Podemos. Com conhecimento, vamos ajudar, vamos crescer, vamos prosperar. Mas o médium tem que ter consciência que nós não vamos tirar a obsessão dele para ele tomar cerveja, para ele ficar zoando, passeando. Ele tem que conscientizar de que a ajuda, ela é para o seu próprio futuro. Porque eu tenho conhecimento disso. Trabalhei muito na desobsessão, no auxílio. Trabalhava igual uma condenada. E aí as pessoas iam tomar cerveja, iam para festa, iam para um baile. Eu fazia tudo que não precisava. E eu, Araci, estava trabalhando, estava aquele monte de espírito e achava que eu estava fazendo caridade. Então, é para pensar muito sobre isso. Muito. Vamos ajudar? Vamos. E eu ajudo. Continuo ajudando. Mas não deixo de dar para a pessoa a responsabilidade que ela precisa. Outro ponto que nós não podemos cair é no médium improdutivo. O médium que não estuda, não trabalha mediunicamente, não cumpre a lei de causa e efeito, não assiste a sua família e reclama da vida porque não é capaz de fazer nada, nem por ele, nem por ninguém. Médium falido consigo mesmo, familiares, espíritos. Então, nós temos que ter a regra de boa conduta para podermos trabalhar. Qual é o problema do médium que não cumpriu o seu compromisso? O bendito do médium que vem aqui se retestela. Não trabalhou na sua mediunidade. Seus obsessores e adversários. A hora que ele morrer, ele vai ser arrastado pelos seus obsessores e adversários. Na velhice, ele terá todas as doenças fluídicas no perispírito. Vai ter a densidade do ódio, da raiva, da vingança, tudo mais. Vai estar cristalizado na maldade. Fluidos vitais encerrados. Centro de força obstruído. E que é bendito do médium que não trabalha, que na hora do seu desencarne, é necessário outro médium para socorrer. Porque aí o bendito do espírito ele fica do lado de lá, chorando, lamentando. Aí você vai ter que socorrer. Eu socorro bendito dos espíritos. Todos os dias. Todos os dias. Esse povo que não trabalhou, que não se ocupou de coisas boas, e ficam chorando e lamentando, porque nada fizeram de bom. Então, depois que a nossa família, que era médio e não quis trabalhar, pode pensar em socorrê-lo, porque ele vai ficar numa situação difícil e nós vamos ter que levá-lo para as colônias espirituais, desintegrar, solver, desmagnetizar, botar ordem, disciplina, para que ele retorne na próxima encarnação como uma pessoa nobre, justa e correta. A verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas sim de enfrentar os seus próprios impulsos. Fique sabendo. Então, tá aí.